Boa noite, meus lindos do 7º ano. Professor Sertanejo voltou pra você. Vamos começar de um jeito meio animado a nossa aula de hoje. Vamos começar cantando uma moda do Cristiano Araújo. Na, na, na. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse sorriso, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira junto. E vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Tá bom demais, gente. Era mais uma brincadeira mesmo, só pra gente começar a nossa live. Live não, né, professora? A nossa videoaula de uma forma mais animada aí, né? Até porque o tema de hoje é um tema meio chatinho, gente. Não é um tema top de história. Eu acho todos top, mas para os alunos normalmente eles falam que não é um tema tão legal assim. É o nosso último módulo da apostila, tá? E a gente vai finalizar essa apostila provavelmente na outra aula. Na quinta-feira temos 2 aulas, né? Nós temos uma live e uma aula, e provavelmente a gente encerra essa apostila e já começa o caderno 3 na live, tá? Eu vou fazer um vídeo terminando esse módulo e a live a gente já começa no caderno 3. Mudanças na política e na centralização do poder. Vale lembrar que nós estamos falando do final da Baixa Idade Média. A gente já está entrando na Idade Moderna. Agora a gente vai ver aqui o surgimento dos estados nacionais, a gente vai ver o surgimento das nações, dos países que vão dar origem aos países ali da Europa, Espanha, Inglaterra, França e dentre outros ali. E a gente vai ver os motivos de como que surgiram esses países, de como que eles se originaram, e é através dessa aulinha de hoje. Até a primeira página, eu coloquei as páginas da apostila para quem quiser me acompanhar aí, páginas 194 a 197, vão ser as páginas que a gente vai trabalhar nessa videoaula. E já começa ali na 195, tá? A verdade é a 194 tem a imagem do Neymar e tem uma reportagem ali falando que o Neymar, quando ele foi apresentado no Barcelona, ele ensaiou algumas palavras no idioma catalão. E isso agradou muito. Vamos lembrar que a Catalunha é uma região hoje pertencente à Espanha, mas lá no passado ela não era uma região isolada, que quando foi a formação dos Estados Nacionais, ela foi obrigada a fazer parte ali da Espanha. Presta atenção que a gente vai ter algumas perguntinhas aqui no Você Já Pensou Nisso, tá? Então, o Neymar ensaia algumas palavras em catalão e a galera vai ao delírio. Nessa apresentação do Neymar, 58 mil pessoas ali, ou mais um pouco, ao delírio no estádio, só para ver o menino Ney se apresentando. E aí tem 3 perguntinhas para vocês ali, ó. Você sabe qual campeonato nacional o Barcelona disputa? Qual idioma se fala nesse país? É o campeonato espanhol, justamente isto, professor, o senhor já falou no início aí do vídeo, campeonato espanhol. Eles falam o que? Eu já falei, se é na Espanha, eles falam o espanhol, tá? Então essa primeira já está respondida. Segundo pontinho ali, os torcedores ficaram especialmente felizes com o Neymar porque ele falou algumas frases no idioma catalão, usado na província espanhola da Catalunha. Por que a Catalunha usa o idioma da Espanha se ela tem o seu próprio?
É aquilo que eu falei, a gente vai estudar hoje, que na formação dos estados modernos, uma das coisas que fez parte para a unificação dessas várias regiões que tinha ali, era o idioma, era a moeda, era então, eles foram meio que obrigados agora a adotar o espanhol, porque agora eles pertencem à Espanha, mas eles tinham o dialeto deles, que era o catalão, e por isso que eles ficaram muito felizes quando o Neymar utiliza o dialeto deles. E aí tem a última perguntinha ali: por que os dialetos e os idiomas podem ser importantes para a formação de um Estado nacional ou de um país? É até a forma das pessoas de nós nos comunicarmos. Se nós somos a mesma nação, se nós somos o mesmo povo, tem que acontecer uma boa comunicação. Então, por isso, o idioma é muito importante para que haja essa unificação, para que haja essa boa comunicação. Lembrando que no nosso país nós temos vários estados, só dentro do Brasil nós temos um só idioma, que é o português. Só que cada região tem ali, né, os seus vícios ali de linguagem, tem o seu sotaque, né, de cada região. Então, no próprio Brasil nós temos aí algumas diferencinhas aí, como por exemplo, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, e eles me falaram assim: você tem que comprar na lista do material lá do seu filho um penal. Para mim, penal era código penal, alguma coisa relacionada à justiça. E eu vi que o penal aqui é um estojo, como nós chamamos no Paraná. Então, às vezes muda de região para região. Mas quando aconteceu essa formação dos estados modernos, no final da Idade Média ali, eles acabam unificando os idiomas. Então, presta atenção. Quem quiser ir me acompanhando, eu vou falando um pouquinho de cada texto, não vou ler todos os textos assim na íntegra, mas eu vou acompanhando, falando um pouquinho de cada um, e depois, se tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, vocês coloquem ali no Classroom. Do regional para o nacional. Ao longo deste modo, estudaremos como determinadas regiões antes autônomas passaram a pertencer a reinos e tiveram de gradativamente se submeter a regras de alcance nacional. Vamos lembrar que na Idade Média estava tudo meio fragmentado entre os feudos. Não existia ali, principalmente no Ocidente ali, uma região com poder centralizado, que tinha um rei, todos pertenciam ao mesmo povo. Não, cada feudo tinha sua lei própria, cada feudo tinha o seu administrador, que era o senhor feudal, e assim por diante. E agora, o que nós vimos ali na outra aula? Duas coisas que devastaram a Europa: peste negra, a fome, né, algumas coisas que uma dessas classes sociais que era mais favorecida foi muito atacada, foram os nobres. E a gente vai ver que por esse motivo dos nobres estarem em crise, é que favoreceu a formação dos estados nacionais. E por também surgir uma outra classe social, que eram os burgueses, e que crescia a cada dia, e que precisava de uma moeda única, que precisava de um rei, até para defender os seus interesses. E isso aí tudo a gente vai ver nesses textos aqui da apostila de vocês. Prestem atenção, o primeiro texto ali: as consequências da crise para a nobreza e a burguesia. É como eu já falei, para a nobreza foi péssimo, foi ruim. Muitos nobres perderam seus feudos, muitos nobres tiveram que pegar os seus camponeses ali, que tinham que pagar impostos, que não recebiam nada para trabalhar na terra do senhor feudal, tiveram que pagar salário para não perder esses camponeses. Muitos nobres tiveram que mudar para a cidade, muitos nobres tiveram que vender as suas terras, as suas posses para os burgueses, que foi a classe que foi mais favorecida com isso. Eles foram atingidos, professor? Eles foram atingidos. Só que o comércio estava crescendo, estava florescendo, e os burgueses estavam enriquecendo cada vez mais. Então, para os nobres foi ruim, para os burgueses a gente vai ver que foi bom, porque os nobres, que era a classe dominante, perdem o poder, e os burgueses que estão crescendo vai chegando ao poder. Os burgueses queriam mais. O que eles queriam mais, professor? Presta atenção. Apesar de ter saído fortalecido das crises do século XIV, pesava contra a burguesia uma série de obstáculos para os seus negócios. Aí acontecia o seguinte: qual que eram esses obstáculos, professor? Cada feudo, como a nobreza estava em crise,
e muitas dessas terras ficavam no meio do caminho ali desses comerciantes, desses burgueses, eles tinham que atravessar essas terras, os nobres começam a cobrar pedágio só para atravessar na terra. Então era um obstáculo que esses burgueses tinham que enfrentar. Para atravessar todo o feudo que eles atravessavam, eles tinham que pagar um pedágio para o senhor feudal e acabava ficando caro. Então isso já foi uma coisa negativa para os burgueses. Outra coisa, além disso, vimos que os cambistas surgiram porque cada região e cidade tinha sua moeda. Nós vimos lá numa outra aula a respeito dos cambistas. Professor, o que é um cambista? Até hoje nós temos, gente, os cambistas. Nós temos as casas de câmbio, que é aquela casa onde converte a moeda, uma moeda para outra. Por exemplo, se vocês vão para os Estados Unidos, é mais vantajoso levar dólar para os Estados Unidos. Ou eles não aceitam o real lá nos Estados Unidos. O que você vai fazer? Você vai numa casa de câmbio, como o seu dinheiro é em real, você vai numa casa de câmbio e vai converter o real para o dólar, para você chegar nesse país com a moeda do país. Assim surgem os cambistas ali, porque cada região agora que vai formando os estados nacionais, elas vão adotando uma moeda própria. Vamos lembrar que no feudalismo não existia uma moeda própria. Vamos lembrar que lá era produtos e agora não. Agora, com o surgimento do comércio novo, cada região vai criando uma moeda própria para facilitar esse comércio, para facilitar essa troca. Então, os cambistas começam a surgir, porque determinadas regiões que esses comerciantes, que esses burgueses iam, eles tinham que converter a moeda para aquela região, para facilitar o comércio deles ali, certo? Até aqui, nenhuma dúvida, eu acredito que não, né? O transporte era algo também arriscado para os burgueses. Por quê, professor? Porque as rotas começaram a ficar muito perigosas, porque tinham até gente da nobreza, gente, conhecido como os barões salteadores, que roubavam esses comerciantes, que roubavam essas mercadorias enquanto eles estavam cruzando de um lugar para o outro. Então começou a ficar, então eles precisavam do que agora também? Por isso o surgimento de um Estado com leis, com um rei para punir, com um rei com exército profissional. Eles precisavam de alguém para protegê-los desses roubos, desses saques. Eles precisavam de alguém que representasse eles. Isso foi bom para os reis, isso foi bom para os burgueses. Por quê, professor? Lembra que os reis tinham poder fragmentado na Idade Média? Lembra que eles não tinham um poder centralizado neles? Eles não mandavam nos feudos. Cada senhor feudal tinha sua lei própria. Então era um problema. Agora, com a ascensão dos burgueses, eles chegando ao poder, eles crescendo e passando essa bola para o rei, de poder, de administrar o Estado Nacional, para o rei era bom também, porque voltava ele ao poder, voltava ele ao prestígio, né? E ali, na página 197, nós temos a atividade 1, que é bem facinho, preste atenção. Tem um pequeno fragmento ali, um texto ali, e eu vou ler bem rapidinho só para vocês responderem. Atividade 1. Leia o fragmento abaixo e responda a questão a seguir. Dedines, pela graça de Deus, rei de Portugal e de Algarve, a quantos esta carta virem, faço saber que eu mando fazer feira na minha vila de Santarém, e que a comecem a fazer no 1º dia de abril, e dure até o 1º dia de junho, e assim a cada ano. E todos aqueles que a essa feira vierem, por razão de vender ou comprar, sejam seguros da ida e da vinda, e da estadia. Mando que todos aqueles que a essa feira vierem com suas mercadorias, que não paguem a mim, na dita vila de Santarém, pedágios nem outras taxas. O que nós acabamos de falar, gente? Presta atenção agora no que vai pedir aqui a pergunta. O decreto do rei era favorável aos burgueses? Aponte 2 razões para a sua resposta.
era favorável aos burgueses, esse decreto era um rei, esse fragmento foi tirado do rei de Santarém, que era uma região ali, vamos lembrar que está começando os estados, essas regiões vão ser todas unificadas, aí vai surgir a Espanha, aí vai surgir a França, mas o rei de Santarém, para ser específico, ele cria esse decreto, e aí vem a pergunta, esse decreto foi favorável aos burgueses? Claro, eu acabei de falar ali no texto de cima, aponte duas razões para a sua resposta, sim, a sua ida e vinda será segura. Isso o rei estava garantindo para aqueles comerciantes daquela feira. Já é um ponto positivo para os burgueses. Eles não iam pagar nem pedágios nem taxas, está no fragmento ali. Já é outro ponto positivo. Ele estipulou um mês inteiro de feira. Seria um mês que esses burgueses lucrariam ali naquela região. Outro ponto positivo. Então não tem só dois. Tem mais de dois ali. Mas eu já falei para vocês, pelo menos esses dois. Para a próxima aula, os reis queriam mais. A gente vai falar um pouquinho sobre os reis e aí a gente finaliza essa nossa apostila. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração. Foi só uma brincadeira no início ali, né, da música. E a tarefinha eu vou postar para vocês no Classroom. E